Terra. Um planeta de 4 bilhões e meio de anos, e ainda em evolução. Enquanto continentes se movem e colidem, vulcões entram em erupção, geleiras crescem e recuam. A crosta terrestre é formada de várias e fascinantes maneiras, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, investigamos os Grandes Lagos da América do Norte, a maior extensão de água doce no planeta. Eles contêm 20% da água doce do mundo e fornecem água potável para 10% dos americanos. Esses 5 lagos estão entre as maravilhas naturais do mundo, mas sua origem é um mistério. Os geólogos estão investigando e montando o quebra-cabeças oculto nesta paisagem. Mergulhando nas profundezas de uma mina de sal. Atrás das cataratas do Niágara. Escalando um glaciar de 1.600 metros. Onde as pistas para a formação dos Grandes Lagos também trazem indícios sobre a formação da própria Terra. Como nasceu nosso planeta? Os Grandes Lagos. Os 5 Grandes Lagos, Superior, Michigan, Huron e Erie, fluem pelas cataratas do Niágara e desaguam no Lago Ontário. A poderosa queda das cataratas dá vazão ao excesso de água de 4 dos 5 Grandes Lagos em direção ao mar. Para os geólogos, os lagos são um quebra-cabeças. Os cientistas estudam como eles se formaram, tendo rochas como pistas e gelo, lava e água como suspeitos. A investigação começa nos prédios industriais às margens do Lago Huron. Dezenas de metros abaixo do solo, existe um grande segredo. Nas profundezas abaixo dos lagos Huron e Michigan, existem grandes minas de sal escavadas embaixo dos lagos de água doce. Agora estamos a 530 metros abaixo da superfície da Terra. Estamos na maior mina de sal subterrânea do mundo. E estamos embaixo do Lago Huron, um lago de água doce. Este depósito de sal foi descoberto por acidente. Estavam prospectando petróleo e atingiram sal. Esse foi o fim da busca por petróleo. Eles continuaram extraindo o sal. Este depósito de sal é a primeira pista. E indica que este é o local de um antigo mar. Muitos anos atrás, o sal foi formado em um grande lago salgado. E com a evaporação e as estações secas, o sal afundou e a água evaporou, formando o depósito que estamos explorando. Existem centenas de camadas de sal, e os investigadores concluíram que o mar deve ter secado e enchido centenas de vezes. Os cientistas irão provar que este mar evaporou milhões de anos atrás. 35% do sal americano vem dessas minas. O sal usado para derreter o gelo nas estradas e calçadas, o sal usado para temperar alimentos, é um legado de mares de milhões de anos e é extraído debaixo dos lagos Huron e Michigan. O depósito de sal é imenso. Deve haver trilhões de toneladas de sal aqui. Ele se estende até Detroit. O sal está embaixo de todo o Lago Huron e de todo o Lago Michigan. O sal é macio. E com o passar do tempo, as camadas de sal deviam ter se desgastado. Por que isso não ocorreu? O sal está protegido por uma grossa camada de rocha impenetrável que se estende como uma bacia gigantesca sobre os lagos Michigan, Huron e Erie.
Como o revestimento de porcelana de uma banheira, a bacia rochosa contém água doce. O geólogo John Zywicki e um grupo de mergulhadores vão procurar pistas da origem da bacia rochosa. Eles estão indo para Thunder Bay, uma pequena ilha no extremo do lago Huron. Ao andar pela margem, Zywicki descobriu evidências importantes. Rochas aparentemente insignificantes, ignoradas há décadas. Mas Zywicki percebeu que estava vendo fósseis de antigas criaturas marinhas. Eu estava vendo algo que muitos geólogos nunca enxergaram ao visitar esta ilha. Eram as cabeças de gigantescas esponjas que existiam em muitas formações de recifes. Zywicki descobriu um fóssil bem preservado de esponja marinha gigantesca, que deve ter vindo de um antigo recife de coral. Há 5 anos, os mergulhadores estão vasculhando o lago para descobrir o tamanho do antigo recife de coral. Eles acreditam que tinha dezenas de metros de espessura e alcançava as profundezas do lago Huron. Zywicki tem provas de que as rochas são extremamente antigas. O período pode ser estabelecido com certeza entre 300 milhões e 85 milhões de anos atrás. Os Estados Unidos estavam em um local diferente. 385 milhões de anos atrás, essa massa de terra estava no hemisfério sul, coberta por antigos mares de coral. Esta região estava ao sul do Equador, em condições tropicais e mares rasos que inundavam muitas áreas de terra do planeta na época. Com o passar do tempo, os recifes de coral foram se transformando em rocha calcária macia. As rochas que os mergulhadores encontram na ilha Thunder Bay consistem em camadas de calcário de sucessivos recifes de coral. Mas milhões de anos atrás, o calcário próximo à superfície foi alterado. Quando o mar salgado evaporou, o calcário transformou-se em uma rocha muito mais dura, que definiria a formação dos grandes lagos. Esta rocha é calcário. Esta outra rocha já foi do mesmíssimo material. Porém, ela foi convertida por um processo de salmoura, que criou as condições para a recristalização em uma rocha chamada dolomita. Ela é muito mais dura que o calcário, mais resistente ao intemperismo, e eu posso demonstrar facilmente a diferença entre elas: carbonato de cálcio e magnésio. Para demonstrar a dureza relativa das duas rochas, Zywicki usa um instrumento essencial do arsenal do geólogo. Eu vou colocar um pouco de ácido aqui. O ácido ataca e dissolve as rochas macias. Primeiro, a reação do calcário. Vemos uma reação muito violenta aqui. O dióxido de carbono está sendo liberado pelo calcário. Agora, a dolomita. Vamos fazer o teste do ácido nesta rocha. E podemos ver que não há reação violenta, quase não há reação. Zywicki provou que a camada de dolomita é mais dura e mais resistente do que o calcário. A água salgada do Oceano Antigo converteu a camada superior do depósito de calcário em dolomita, mais resistente. É isso que forma a bacia de rocha sólida, sob 3 dos 5 lagos: Michigan, Huron e Erie. Os cientistas estão começando a montar a cadeia de eventos que formou os Grandes Lagos. Até agora, descobrimos que vastos depósitos de sal provam a existência de um antigo oceano. O oceano salgado transformou o calcário macio em dolomita dura. A dolomita forma a bacia rochosa embaixo dos lagos Michigan, Huron e Erie. O topo da bacia, a borda, forma penhascos íngremes que se erguem acima desses 3 lagos. Essa imensa parede rochosa forma os limites desses lagos e cria um dos mais lindos espetáculos naturais.
As cataratas do Niágara. 300 mil toneladas de água por segundo, vindas de 4 dos 5 lagos, despencam desse penhasco de dolomita. As cataratas do Niágara são uma pista vital que ajuda os cientistas a descobrir quando a água doce começou a fluir para os grandes lagos. Os geólogos descobriram que 3 dos grandes lagos da América do Norte foram formados em uma vasta bacia de pedra. A questão é, quando isso aconteceu? A resposta pode estar aqui, nas cataratas do Niágara. Atrás dessa cortina de água, encontra-se a evidência da formação dos lagos. Como água que transborda de uma banheira, o excesso de água de 4 dos 5 lagos, Superior, Michigan, Huron e Erie, cai no Lago Ontário. Toda essa água altera as cataratas, e essa mudança pode ser medida e usada para calcular a idade dos lagos. As cataratas foram estudadas por Charles Lyell, um dos fundadores da geologia moderna. Ele buscava compreender os segredos da Terra e ficou intrigado com o conceito de tempo geológico. Charles chegou à região do Niágara em 1840 e fez observações importantes nas cataratas. Charles usava o princípio de que as coisas que vemos acontecendo hoje podem ser usadas como exemplos para o que ocorria no passado. Lyell acreditava que o mundo não fora feito em poucos dias ou anos, mas que mudara lentamente no decorrer de bilhões de anos. Isso contradizia diretamente o que os estudiosos bíblicos da época diziam sobre a existência do mundo. Lyell percebeu que uma enorme mudança geológica estava diante dele nas cataratas do Niágara. Se ele pudesse medi-la, poderia calcular a idade das cataratas. A técnica de Lyell era simples. Ele notou que abaixo das cataratas havia uma garganta cujo comprimento os habitantes locais diziam aumentar conforme a água desgastava a base das cataratas. Eles diziam que as cataratas estavam lentamente movendo-se rio acima. Vá para a base das cataratas e você verá a razão. A face do penhasco está sendo desgastada. As cataratas são formadas por um penhasco cuja camada superior é formada pela mesma dolomita criada pela água do mar. Embaixo da dolomita há uma camada de uma rocha mais macia, chamada xisto. Conforme a água passa sobre a dolomita, ela erode o xisto macio embaixo da dolomita e os blocos caem da face do penhasco. Do lado direito, podemos ver esses imensos blocos de dolomita que caíram no leito das cataratas. Cada vez que a camada de dolomita cai, as cataratas se movem rio acima. Lyell acreditava que esse processo ocorria há milhares de anos e ainda continuava. Ele começara quando os lagos se formaram devido ao desgaste da água na camada de dolomita das cataratas. Para descobrir a idade das cataratas, só era preciso fazer algumas contas. Ele percebeu que as cataratas haviam começado na escarpa do Niágara, que fica a cerca de 10 quilômetros. Então, se elas se moviam 30 centímetros por ano e retrocederam 10 quilômetros, o resultado da sua posição seria a idade de 35 mil anos. As contas de Lyell basearam-se em medidas simples, mas em estimativas erradas. Ele pensava que as cataratas retrocediam 30 centímetros por ano, mas hoje temos medidas melhores. Esta placa aqui marca Table Rock, onde as cataratas estavam no começo do século XIX. Desde essa época, as cataratas moveram-se cerca de 180 metros para minha direita. Assim, nos últimos 200 anos, as cataratas retrocederam não 30 centímetros, mas 90 centímetros por ano.
Em vez dos 35 mil anos calculados por Lyell, as cataratas do Niágara têm apenas 12 mil anos. Um mero piscar de olhos nos 4 bilhões e meio de anos da Terra. Em busca do que criou os grandes lagos, os cientistas têm uma pista importante: a idade de um de seus principais acidentes. As cataratas surgiram ao mesmo tempo e são o transbordar dos lagos superiores no Lago Ontário em direção ao mar. Se as cataratas têm apenas 12 mil anos, isso significa que os lagos devem ser muito novos. Agora que os cientistas sabem quando os lagos foram criados, a próxima pergunta é: como? Que força imensa poderia ter criado 5 lagos enormes? Uma força tão poderosa deve ter deixado uma trilha de evidências na região. O geólogo John Menzies vasculha a paisagem para rastrear a força misteriosa que criou os grandes lagos. E encontrou algo incomum: colinas em forma de lágrima, uma depois da outra, chamadas drumlins. Algumas são gordinhas e destacadas, outras são muito alongadas. Esta tem quase 1,5 km de comprimento, 45 metros de altura e 60 metros de largura. Esta é a evidência que John Menzies procurava. Há muitos campos de drumlins na América do Norte, mas este é um campo especialmente grande, com 18 a 25 quilômetros. Ele é realmente enorme. Todos os drumlins indicam a mesma direção, o norte, de onde veio uma imensa força. Isso revela que eles foram criados pela mesma força gigantesca. Mas qual foi? A resposta está a 6.500 quilômetros nos Alpes suíços. Aqui é fácil ver os culpados: neve e gelo. A Suíça possui alguns dos maiores glaciares da Europa, rios de gelo gigantescos que fluem para os vales. O Dr. Andreas Bauder estuda como os glaciares podem transformar a paisagem. Suas descobertas também podem revelar como os grandes lagos se formaram. Nós medimos o movimento do gelo. O refletor reflete o sinal de laser que vem de um teodolito até a posição desta estaca. E depois podemos calcular o movimento. Meus colegas lá embaixo estão perfurando buracos profundos na base do glaciar a fim de instalar instrumentos para entendermos como o glaciar está mudando aqui. As medidas de Bauder revelam que este glaciar se move mais de 3 metros por mês. Aqui, um glaciar aparentemente estacionário é visto descendo a montanha em um registro fotográfico de mais de 1 ano. Para descobrir o que impele o movimento, Bauder subiu até o topo do glaciar. Este glaciar tem milhares de anos e quase 1,5 km de espessura. O gelo com toda essa espessura pesa 1,5 bilhão de toneladas por quilômetro quadrado. Esse é o peso de 59 mil superpetroleiros totalmente cheios. Esse peso imenso transforma o glaciar em uma força gigantesca. Esse peso empurra o glaciar lentamente para o vale, carregando rochas e detritos que estejam em seu caminho. As rochas funcionam como as pás de uma escavadeira gigantesca, raspando o solo e cavando ainda mais rochas e solo. Quando a temperatura sobe, o glaciar derrete e retrocede, deixando para trás grandes pilhas de rochas e detritos. Foi assim que se formaram os drumlins da América do Norte. Essas colinas foram escavadas e moldadas por um glaciar enorme, que também pode ter criado os grandes lagos.
novo quebra-cabeças está mais claro. As cataratas do Niágara têm apenas 12 mil anos. E isso sugere que os lagos são recentes. Os milhares de drumlins indicam a presença de gelo que escavou os grandes lagos. A história é convincente, mas há um problema. Os grandes lagos abrangem uma área 5 vezes maior do que a Suíça. Não se sabe de nenhum glaciar desse tamanho. Os geólogos procuram algo ainda mais gigantesco que pudesse criar tanta destruição. Um tipo de monstro pré-histórico na América do Norte. Os geólogos estão vasculhando a paisagem em busca de evidências de uma imensa força, capaz de escavar 12 trilhões de toneladas de rocha, para criar os grandes lagos da América do Norte. Seria um glaciar tão grande que quebraria todos os recordes e desafiaria a lógica. O geólogo John Menzies busca evidências desse monstro pré-histórico ao sul das cataratas do Niágara. Toda esta área foi coberta por gelo, com uma enorme torrente de sedimentos e água entre o gelo e o leito rochoso. Conforme esses sedimentos se moviam, produziram estas soberbas estrias e arranhões e marcas paralelas. Há mais uma pista. Pedras gigantescas de uma rocha cristalina dura chamada granito. Essas pedras enormes encontram-se em uma paisagem plana e arenosa. Elas não deviam estar aqui. Isto é o que chamamos de bloco errático de granito. Ele pesa entre 80 e 100 toneladas. Ele devia estar congelado na base do gelo e se mover como se fosse uma esteira ao longo da base do gelo até esta área do sul de Ontário, a cerca de 650 ou 800 quilômetros ao sul do escudo canadense, para onde o gelo se retrai. Quando o gelo derreteu, este bloco foi deixado aqui, como podemos ver hoje. Blocos erráticos deixados a centenas de quilômetros do norte do Canadá. Marcas no solo rochoso e drumlins. As evidências estão aumentando. Já houve gelo aqui no passado. Muito gelo. Quando os geólogos reuniram essas evidências, surgiu uma imagem extraordinária. Não de um glaciar, mas de um vasto lençol de gelo, com 1,5 km de espessura e mais de 3.000 quilômetros de comprimento. Ele se estendia desde o Polo Norte até Chicago e Nova York, deixando uma trilha de destruição em seu caminho. Essa força era poderosa o bastante para criar os grandes lagos. Mas nem esse lençol de gelo poderia escavar bacias com mais de 400 metros de profundidade. Parece que o culpado não trabalhava sozinho. Em Scarborough Bluffs, a apenas 30 metros do Lago Ontário, John Menzies viu um depósito incomum na face do penhasco. As camadas de rocha funcionam como uma máquina do tempo geológica. Quanto mais fundo, mais longe no passado. Poderíamos dizer que esta é uma jornada pelos últimos 60 mil anos de história geológica nesta parte do Canadá. Esta formação mais baixa tem entre 65 mil a 40 mil anos. A próxima camada tem entre 25 mil a 10 mil anos. Menzies concentra-se nas camadas mais escuras. Temos uma sequência de sedimentos que ilustra os movimentos do gelo para frente, para trás e cruzando esta parte do Canadá. Essas camadas escuras marcam o final de cada idade do gelo e são formadas por material orgânico de plantas que cresceram com a temperatura mais alta. Aqui, John Menzies encontrou provas de que a idade do gelo voltou 2 vezes a este local. Na verdade, na região dos Grandes Lagos, os geólogos encontraram indícios de até 10 lençóis de gelo imensos. Conforme cada novo lençol de gelo avançava, ele escavava mais as bacias dos Grandes Lagos, formando este enorme sistema de lagos. Mas o gelo deixou vastas áreas sem marcas.
o que sugere alguma outra força em ação. Algo no passado dos lagos que os diferenciam da paisagem circundante, tornando-os mais vulneráveis à ação dos lençóis de gelo. Menzies decidiu investigar mais, até a paisagem que existiu antes das eras do gelo. Voltando 2.500.000 anos, ele encontrou indícios de um sistema de rios antigos fluindo na região dos Grandes Lagos. A topografia pré-glacial da Bacia dos Grandes Lagos espelha o sistema e a Bacia dos Grandes Lagos que temos hoje. O padrão e o fluxo dos rios antigos espelha a forma e a posição dos lagos atuais. Isso não é uma coincidência. Esses rios formavam vales que influenciaram o movimento dos lençóis de gelo. Conforme o lençol de gelo avançava para o sul, ele tendia a seguir os rios pré-glaciais e assim havia zonas de gelo rápidas que criaram muita erosão nas depressões pré-existentes. Os vales dos rios antigos criaram fluxos de gelo muito rápidos. Menzies acredita que os sedimentos que os rios deixavam para trás aceleravam o fluxo dos lençóis de gelo. Este sedimento funciona como lubrificante, um pouco como rolamentos embaixo do gelo, e isso acelerou muito o fluxo. Essas correntes rápidas de gelo eram ainda mais destrutivas para a paisagem. O quadro está ficando claro. Os drumlins demonstram o poder brutal dos vastos lençóis de gelo. As camadas escuras de rocha revelam que o gelo fez ataques em série. E uma rede de rios antigos deixava algumas áreas mais vulneráveis, transformando o gelo lento em um supergelo muito rápido. Ele carregou todas as pedras soltas e o sedimento, deixando apenas a dolomita, o leito rochoso dos lagos. E o resultado foi a Bacia dos Grandes Lagos. Caso encerrado para 3 dos 5 lagos contidos na Bacia Rochosa. Mas não para os outros. Os lagos Ontário e Superior são diferentes. A teoria não se encaixa. Eles são fundos demais. Na tentativa de descobrir o motivo, uma expedição subaquática vai investigar o Lago Superior, o maior e mais profundo de todos os lagos. Vou descer mais um pouco. Buscando descobrir o que formou os Grandes Lagos da América do Norte, os geólogos encontraram evidências claras de que os lagos centrais situam-se em uma vasta bacia, moldada por rios antigos e escavada por lençóis de gelo gigantescos. Mas quando se trata do Lago Superior, a teoria não combina. O maior dos lagos tem mais de 400 metros de profundidade. Quase poderia cobrir o Empire State Building. E está fora da Bacia Rochosa. O leito do Lago Superior é o ponto mais baixo do continente americano. E quase metade desse lago imponente está abaixo do nível do mar. A pergunta é, por quê? O geólogo canadense Henry Halls está convencido de que a explicação está no fundo do lago. Uma oportunidade surgiu para estudar uma parte muito remota do lago, que é quase o seu centro geométrico, e é chamada de Superior Shoal. As pessoas não sabiam que rochas haviam lá e nem por que estavam lá. No verão de 1987, Halls coordenou uma expedição às profundezas do lago. Nós descemos e levamos cerca de 15 minutos para isso. Estava completamente escuro, exceto pelos faróis do submersível. Quando nós chegamos ao fundo, o piloto disse: "Isso é muito estranho. Eu estou recebendo sons de eco refletidos praticamente de todas as direções." Ele parece quase vertical. Ele é vertical. É mais do que vertical. Na verdade, está inclinado acima de nós. Nas profundezas no centro do lago, Halls encontrou uma estranha formação rochosa. O piloto disse:
Parece que estamos em algum tipo de chaminé ou algo assim. Ele disse, não sei bem o que é. Halls e o submersível estavam em um cânion, 350 metros abaixo da superfície. Intrigado, ele olhou de perto as paredes do cânion. Conforme subíamos, comecei a ver estrias, como estas. Elas eram estrias glaciais nas paredes do que parecia ser um cânion. Nós continuamos a subir pela face vertical. Halls descobriram um grande cânion, recoberto por estrias feitas pelo glaciar que escavara o lago. Mas o tipo da rocha é que foi a pista para a profundidade extrema do lago superior. Ele usou braços robóticos para extrair amostras das paredes do cânion. O cânion era formado por rochas basálticas. A descoberta dessas rochas mudou o rumo da investigação. O basalto só é formado por intensa atividade vulcânica. O basalto se forma quando o magma no interior da Terra é canalizado para a superfície. 1 bilhão de anos atrás, forças imensas separaram a crosta da Terra, formando um vale em fenda. O magma quente escorreu pelas rachaduras e, ao esfriar, revestiu o vale com uma camada de basalto duro. Depois, por milhões de anos, a fenda foi preenchida por rochas sedimentares macias. Há uma enorme espessura de sedimentos no lago que se erguem acima das rochas vulcânicas. E eles são relativamente macios. Muitos geólogos acreditam que a mesma ação vulcânica é responsável pela formação do quinto lago. Em média, o Lago Ontário é o segundo em profundidade. Um outro vale em fenda apareceu aqui muito depois do que o vale sob o lago superior. A fenda vulcânica na paisagem estende-se até o oceano, criando o Lago Ontário e a passagem do rio St. Lawrence. Milhões de anos depois, o lençol de gelo escavou facilmente as estruturas enfraquecidas do vale em fenda sob os lagos Superior e Ontário. A história extraordinária da criação dos Grandes Lagos está quase completa. Lençóis de gelo escavaram as bacias macias até atingir as bacias duras dos lagos centrais. O gelo do norte modelou os vales antigos para formar o Lago Superior, o mais fundo deles. A mesma ação ocorreu no Lago Ontário. Quando o gelo derreteu 14 mil anos atrás, formaram-se os lagos de água doce. Parece simples, mas há um problema. Havia tanto gelo que os grandes lagos deviam ser muito maiores do que são. Os geólogos acharam que tinham resolvido o mistério. Mas agora precisam descobrir para onde foi toda a água. O geólogo John Menzies está investigando o que ocorreu no final da última idade do gelo, quando um imenso lençol de gelo começou a derreter. Ele acredita que o lençol de gelo era tão imenso que os lagos deviam ser muito maiores. E está procurando evidências desses lagos pré-históricos. Com o degelo, surgiu um lago enorme que os geólogos chamam de Iroquois. Depois, esse lago secou, deixando praias que podem ser vistas ainda hoje. Menzies descobriu as antigas praias nas encostas suaves que circundam o Lago Ontário. Ao subir a colina, afastando-se do lago atual, ele viaja no tempo pelas praias antigas do Lago Iroquois. Estamos cruzando uma praia após a outra, mas a razão de sabermos que são praias é que contém grandes áreas de areia, formando faixas e poços de areia. A parte mais antiga tem 12 mil anos e a praia da base tem cerca de 6 mil anos. Ao chegar ao topo, 120 metros acima do nível atual do Lago Ontário,
Menzies foi a uma antiga praia do lago original. O lago Ontário atual está para lá e estamos a cerca de 120 metros mais altos nesta praia que foi formada talvez há 10 mil, 11 mil anos atrás, e depois a última praia, a mais antiga, tem 12 mil anos. Essas praias antigas, ocultas na paisagem, comprovam a existência de um lago colossal. Estamos olhando para uma vasta quantidade de água quando pensamos que a água se estendia daqui, além do lago atual, até o estado de Nova York, além de Rochester, vemos que era enorme, como um mar inteiro. Apesar do tamanho, os grandes lagos atuais são uma fração dos vastos lagos pré-históricos. A água desapareceu. Os geólogos querem saber como os lagos secaram. 80 quilômetros a leste de Toronto, no cânion do rio Indian, Menzies segue a trilha das águas. Muito bem, o que temos aqui é um enorme caldeirão subglaciar que se formou quando a água do degelo glaciar saía sob o lençol de gelo. Tipicamente se formou quando uma grande bola roliça girava nesses vórtices torrenciais. A água derretida estava repleta de rochas e sedimentos. E neste exemplo ele foi totalmente perfurado. Esses caldeirões indicam uma inundação catastrófica, com grande volume de água em alta velocidade. A inundação precisava de uma rota de escape, e Menzies acredita ter achado o lugar. Esta era uma enorme torrente, possivelmente com alguns quilômetros de largura, e podia ter uns 100 ou 150 metros de profundidade, movendo-se a uma incrível velocidade. Perto dali, em uma garganta íngreme, há mais evidências do poder da água. O riacho que existe hoje não conseguiria arrastar essas rochas. E o que sobrou aqui é um rio desajustado, o pequeno riacho Indian. E isso que vemos é o que sobrou da enorme inundação torrencial. Os geólogos acreditam que, ao retroceder, o lençol de gelo abriu o vale do rio Indian, permitindo que imensas quantidades de água fluíssem para o mar. Finalmente, 12 mil anos atrás, o gelo retrocedeu, liberando a passagem do rio St. Lawrence até o mar e estabilizando o fluxo dos lagos. A história dos grandes lagos está quase completa. Lençóis de gelo escavaram as profundas bacias na crosta da Terra. Praias pré-históricas demonstram que, quando o gelo derreteu, a água fluiu para a bacia, criando superlagos como o Iroquois. E 12 mil anos atrás, quando o gelo recuou, o excesso de água foi drenado para o mar, formando os grandes lagos atuais. Mas ainda hoje, os grandes lagos estão passando por mudanças, e os cientistas preveem que, algum dia, eles poderão desaparecer. Os grandes lagos evoluíram durante 1 bilhão de anos. Hoje, eles são um elo vital entre as cidades em suas margens e o mar, além de fornecer água potável para beber e irrigar lavouras no meio oeste americano. Mas atualmente, teme-se pelo futuro dos grandes lagos, pois os níveis de água estão baixando. As pessoas que trabalham nos lagos afirmam que já podem ver mudanças. Notamos uma drástica diminuição dos níveis da água logo depois do feriadão de setembro, quando a água desceu 30 centímetros numa semana e durante o resto do outono desceu mais 60 centímetros. Você pode ver isso pelas rochas rosadas ou mais brilhantes, em contraste com as rochas que estão normalmente expostas ao ar. Temos aqui um exemplo claro de como a água desceu entre 90 centímetros e 1,20 m. Muitos culpam o aquecimento global pela queda nos níveis dos lagos. Mas os geólogos acreditam que outra força é a responsável. O
lençol de gelo que escavou os lagos era tão pesado que pressionou a crosta terrestre. E agora, ela está voltando a seu lugar. É incrível, mas 9.000 anos depois da última era do gelo, o solo ainda está subindo. No norte, onde o gelo era mais espesso, a Terra já subiu 550 metros desde o degelo. A famosa Torre CN, em Toronto, parece estar ficando mais alta, pois a terra onde foi construída, às margens do Lago Ontário, está subindo cerca de 2 centímetros por ano. A Torre CN é parte da massa terrestre aqui e a superfície, de fato, toda a superfície da Terra sobe lentamente. O Lago Nipissing é um pequeno corpo de água ao norte do Lago Huron. 12.000 anos atrás, no início do degelo, o Lago Nipissing ficava ao nível do mar. O Lago Nipissing era um lago enorme ali e conforme a terra subiu, o lago acabou sendo drenado e a terra subiu lentamente. Agora ele está a uns 120 ou 130 metros acima do nível do mar. A recuperação isostática, como dizem os geólogos, afeta o delicado equilíbrio da rede de riachos que alimentam os lagos. Este é um exemplo interessante que achamos que pode explicar a recuperação isostática. Vamos olhar este rio que flui para o lago neste momento. Se houver recuperação isostática, a terra vai subir e este rio deixará de fluir para o lago. A recuperação isostática é parcialmente responsável pela queda no nível dos lagos. Os lagos ficam mais leves conforme se esvaziam, e a recuperação isostática se acelera. O nível dos lagos cairá e a quantidade de água na bacia ficará menor, e o efeito disso é acelerar a recuperação isostática. A terra irá subir ainda mais depressa, o que já está acontecendo e vai continuar. Os lagos se esvaziam lentamente com a subida da terra, mas daqui a milhares de anos, os lagos terão uma mudança mais dramática. Uma das coisas empolgantes da geologia atual não é estudar o passado, mas também enxergar o futuro e ter a capacidade de prever o que pode acontecer nos próximos milênios. Em termos geológicos, o futuro está nas cataratas do Niágara. A cada ano, as cataratas recuam 90 centímetros rio acima, e daqui a 19 quilômetros, ou 20.000 anos, elas chegarão ao Lago Erie. Quando isso acontecer, tudo mudará rapidamente. Quando as cataratas recuarem até o Lago Erie, o que levará alguns milhares de anos, o nível de todos os grandes lagos superiores, Union Superior e Michigan, irão se ajustar ao nível mais baixo do Lago Erie, caindo também. A terra entre as cataratas e os lagos age como um obstáculo formado pela escarpa do Niágara, encimada por dolomita. Quando as cataratas erodirem, essas rochas, o nível da água em todos os lagos a oeste cairá 55 metros, à altura das cataratas do Niágara. Quase todo o Lago Erie será drenado. Algum dia, os lagos podem desaparecer, mas os geólogos também preveem o início de um novo ciclo de eras do gelo. E assim começará uma era do gelo, e então o gelo cobrirá, segundo prevemos, pelo menos 30% da superfície da Terra, como aconteceu anteriormente. Quando o gelo retroceder, as bacias dos lagos serão escavadas profundamente antes de se encher de água. O maior sistema de lagos de água doce do mundo tem um passado extraordinário. Um cânion basáltico descoberto no fundo do Lago Superior mostra que 2 grandes fendas abriram-se abaixo dos lagos Superior e Ontário. Esponjas marinhas fossilizadas comprovam a existência de um antigo mar salgado na bacia rochosa dos lagos Michigan, Erie e Huron. Milhares de drumlins provam que vastos lençóis de gelo esculpiram várias vezes as bacias dos lagos. Nascidos há apenas 12.000 anos, os grandes lagos são transitórios. Eles existem apenas a um piscar de olhos geológico, mas sua história ainda não acabou. Os grandes lagos estão evoluindo em um processo infinito, como a própria Terra.